Para concluir a situação do Fábio Carille, eu acho que faltou pontuar sobre a situação dos clubes, né, interessados nele ao longo da temporada, que foram duas ocasiões com comportamentos diferentes, né? O que eu lamento bastante, porque tudo isso poderia ser evitado também, ou a rejeição dele poderia ser menor caso ele tivesse a mesma conduta que teve em uma entrevista coletiva no meio do ano, quando o Vasco o procurou, né, chegou a fazer sondagem, né, por empresário dele, que é o Paulo Pitombeira, e ele negou na primeira fala pública dele após essas informações de rumor. Com o Corinthians depois, não foi o mesmo comportamento, né? Então acho que se tivesse tido o mesmo comportamento que foi com a situação do Vasco, essa rejeição dele seria menor. Acho que teria rejeição? Teria. Mas esse combo, acho que o pacote todo do desempenho abaixo do que poderia ser, da procura do Vasco da Gama e da quase ida ao Corinthians também, fizeram o torcedor criar uma antipatia ao Fábio Carille, que eu acho que até algumas vezes pode ter sido injusta, né, com o trabalho do Carille, porque eu repito, o saldo final é de obrigação cumprida. O trabalho dele no Campeonato Paulista foi bom, na Série B não foi bom. Não foi bom, né? Eu não avalio como um trabalho bom na Série B, acho que poderia ter sido melhor, mesmo com os números bons, ótimos, de 18 jogos sem levar gol na competição, estava a 4 jogos sem ser vazado, né, o time do Santos, uma das melhores defesas do campeonato, o que também mostra o nível da competição, né? Mas aí que tá, eu acho que todos esses fatores levaram a torcida do Santos no geral, né? Não falando de todos, mas a maior parte, criar uma rejeição que, eu repito, eu acho que algumas vezes foi indevida, injusta, mas em muitos casos foi justa sim. Eu acho que ele criou essa antipatia entre a torcida. Ah, você tocar em algumas coisas por torcedor santista, Paulo Pereira sabe bem, melhor que a gente, até por ter mais experiência na crônica, que é o seguinte, você mexer com a forma como o time joga, não ser a forma como o torcedor gosta, e você mexer com o Corinthians, que é o maior rival do Santos, e ter a possibilidade de um profissional que está no seu time, seja jogador, técnico, teve o caso do Antônio Carlos Zago lá no passado, que foi ridículo aquilo, Paulo Pereira lembra bem, e com o Carille agora, cara, é um flerte que estava quase certo que iria acontecer, que ele iria para o Corinthians e todos sabem da história dele com o Corinthians, mas ele trabalhando no Santos tem que ser apagado o que ele fez no Corinthians para ele trabalhar no Santos, porque o Fábio Carille do Santos tem duas passagens, 2021, 2022 e 2024. Então o que ele fez no Corinthians leva como currículo, mas não entra aqui em debate para o santista gostar ou não gostar dele. Então acho que você falar de Corinthians com o torcedor do Santos mexe bastante, porque é o time que o torcedor aprende a nascer odiando. Então qualquer coisa que atrele um profissional do time ao Corinthians, cara, dá no que dá e deu no que deu. Isso daí foi uma situação que poderia ter sido evitada. Todos envolvidos, tá? Staff do Carille, empresário, os próprios dirigentes do Santos poderiam ter tido outra postura, né, em relação a falas públicas. Um mal-estar desnecessário, Desnecessário, né? Que criou uma rejeição, uma antipatia para ele, que poderia ter sido evitada com uma entrevista coletiva de 40 minutos, convoca a imprensa ali, ou se não for convocar a imprensa, faz um pronunciamento ali de 15 minutos, sem pergunta alguma. Se pronuncia, ó, igual teve contato do Vasco, teve contato do Corinthians, mas nego de pronta ocasião. Perfeito, é isso. Dava para ter sido evitado tudo isso, Paulo.